Oi, gente, tudo bem? Me chamo Priscila Albuquerque e sou especialista em harmonização orofacial. Algumas pessoas já me conhecem e trato e tenho pós-graduação e muito tempo de trabalho em periodontia, tá bom? Então, o assunto de hoje que eu vim falar são as doenças periodontais. Eu sei que todo mundo adora quando eu falo da parte estética, mas eu trabalho aqui nessa região de Sobral pra cá, abrange essa área de Sobral, Coreaú, ali, Moraújo, Camusim, Granja, Chaval, essas cidades todas aqui, até Bitupitá, ali, aquela região, a gente abraça essas regiões e é algo bastante corriqueiro que a gente vem pegando, é a doença periodontal, mas é muito, é algo que o pessoal dessa região tem que levantar a anteninha e prestar atenção. Então eu quero que você assista esse vídeo até o fim. Eu vou explicar o que é a doença periodontal, principalmente para quem usa aparelho, tá? Quem usa aparelho, assista esse vídeo até o final, tá bom? E quem, colega dentista também que coloca aparelho, eu não coloco aparelho. Eu tenho um profissional, a doutora Geni, hoje trabalha aqui, coloca aparelho para mim. Ela faz essa parte de orto para mim e não trabalho com ele, mas eu tenho total conhecimento de causa dos cuidados que os pacientes têm que ter, tá? E colegas ortodontistas também que puderem assistir esse vídeo, assistam, tá bom? Então vamos lá. O que é a doença periodontal? A doença periodontal é um problema que atinge a gengiva, tá? E depois, consequentemente, atinge o osso que sustenta o dente, porque o dente não é osso, ok? E vão prestando atenção, não sai desse vídeo, presta atenção. É a saúde do seu dente que está em risco, você pode perder o dente, perde, sai o dente inteirinho, fica mole e cai, tá? Então, quem tem doença periodontal não pode colocar aparelho, não pode. Eu pego muito paciente que tem aparelho e tem a doença periodontal. Como eu faço, doutora, para saber se eu tenho a doença periodontal? Se você é um paciente que quando escova os dentes, estando de aparelho, sangra, já presta atenção, mas aí também já não quer dizer que você não possa usar aparelho, mas você já tem que levantar a anteninha, tá? Ah, mas quando eu como uma maçã, gengiva, presta atenção, a sua gengiva ela já está dando um sinal que está infeccionada. E se esse sujo consegue entrar para baixo da gengiva e atingir osso, vai começar a causar inflamações ósseas e necroses ósseas. E o dente precisa do osso para se sustentar no local onde ele fica lá, durinho, tá bom? Se você tem a doença periodontal, o aparelho quando for movimentar o dente, ele não vai conseguir estabilizar o dente no local, porque o dente não vai neoformar mais osso. O dente não. O processo de migrar o dentinho de um canto para o outro. Não vai conseguir neoformar para estabilizar. E aí pode desencadear a reabsorção mais rápido ainda. E esse aparelho, em vez de lhe ajudar, ele vai lhe prejudicar. E aí o paciente, quando tirar o aparelho, no local, em vez de estar com o dente lindo, todo no local, todo vai estar com os dentes moles. Então, se você é um paciente que sem aparelho, vez por outra, os seus dentes ficam moles, procure um periodontista, eu sou periodontista, procure um para poder lhe ajudar, porque limpezas padrões não vão lhe ajudar. Você precisa tomar medicação, fazer irrigações abaixo da gengiva e fazer terapias de limpeza. São diferenciadas essas limpezas. Não é aquela limpeza com a escovinha que bota flúor. É uma máquina que faz essa limpeza. Às vezes a gente tem que anestesiar esses pacientes, então são limpezas diferenciadas, tá bom? Você é ortodontista e tem pacientes que têm problema gengival e não sabe como lidar direito com isso, não tem problema, porque eu sou periodontista e especialista em harmonização e não sei botar aparelho, nem trabalho com implante. E eu encaminho meus pacientes para profissionais que eu confio. Então você que trabalha com aparelho ou não trabalha com aparelho, mas tem muitos pacientes que têm problema periodontal, encaminha pra gente. É normal, não é obrigação do profissional saber tudo de todas as áreas, de todas as especialidades. É muito melhor você encaminhar ele para um profissional e ele por muitas vezes ter o seu problema resolvido do que você deixar sequelas e não ter mais o que fazer. Porque eu escuto relatos de pacientes que botaram aparelhos em certos locais, não é uma, não é duas vezes que eu já ouvi, não é de hoje, eu já trabalho com isso há mais de 5 anos, e que o paciente ficou com o dente mole e não tinha mais o que fazer. Você que não tem a experiência na área, não tem segurança na área, colega dentista, encaminha.
e eu retorno o paciente depois. Tem muitos colegas que são responsáveis e já mandam para cá da região. Tá? Então qualquer dentista aqui da região pode mandar para cá, seu paciente vai ser muito bem-vindo, bem recebido, e a gente faz toda a parte de medicação, terapia, faz tudo o que ele precisa, ele vai ser encaminhado de volta, porque pior é ele perder o dente, pior é ele ter colocado um aparelho para ficar com um sorriso lindo e ficar sequelado, perde o dente, ou tira o aparelho, tá o dente mole, a gengiva desse tamanho, gigantona a gengiva, toda inflamada, mau hálito, desenvolveu mau hálito, tá bom? Então caminha pra gente. Você paciente diabético, já tem diabetes, hipertenso, portador de válvula cardíaca, transplantado ou imunossuprimido, tem que estar com a gengiva em dias com a saúde, tá bom? Não pode brincar, não pode deixar essa gengiva inflamar e infeccionar, tudo em vocês é diferenciado. E já há relatos em literatura que essas infecções gengivais e que vão parar no osso, que é a doença periodontal, caem em corrente sanguínea e podem parar no coração, no cérebro ou em qualquer outro local do corpo. Porque aquele tártaro, aquela massa que é da doença periodontal, pode ir se aglomerando nos vasos. Já há relato em literatura, em artigos científicos. Então, atenção, não são limpezas, mais uma vez, padrões, isso aqui é um alerta para toda a região, não é uma visão comercial, tá? É um puxão de orelha para os pacientes cuidarem melhor da boca, porque a doença periodontal ela é desencadeada, em primeiro lugar, por um mau cuidado, e em segundo lugar, ela piora mais ainda quando há a falta do toque do profissional dentista, porque nada justifica um paciente que usa aparelho e tem doença periodontal, ele não ser assistido e cuidado da forma correta. É uma responsabilidade do cirurgião dentista encaminhar o paciente, se ele não tiver conhecimento de causa, das prescrições, das irrigações, das limpezas avançadas. Se ele não tiver conhecimento de causa, não é o problema. O problema é ele não encaminhar o paciente para o devido tratamento. Esse é o problema. Então, se você nota que o seu paciente tem mau hálito, não tem uma boa higiene, sai pus às vezes da gengiva dele, dentes amolecidos, ele tem mau hálito mais uma vez, tá bom? Encaminha ele para o periodontista. Em alguns casos, a gente tem que mandar o paciente remover o aparelho. Depois de tudo bem estabilizado, ele pode colocar de novo o aparelho, tá? Porque o aparelho vai prejudicar o paciente. E o correto seria, antes dele pensar em colocar aparelho, ele ir num periodontista. E isso seria o correto, tá? Aqui na nossa região, aparelho é o comum, aparelho é bom, aparelho é 10. Eu não tô falando que é ruim, não. Mas tudo tem que ter um cuidado, um protocolo. Não se chega e se coloca assim à toa. Do mesmo jeito que a gente pede raio-x panorâmico, a moldagem para planejar, tem que ser feitos os exames ósseos e gengivais. Se aquele paciente não estiver adequado, não coloque o aparelho, por favor, porque a gente escuta os pacientes insatisfeitos, os pacientes sequelados, pacientes dizendo que às vezes quer processar o profissional. E aí a gente está aqui com cuidado, às vezes evitando um processo para os colegas. É um cuidado com a minha classe que eu tô, tá bom? E com os pacientes. Então, qualquer coisa encaminha para cá. O nosso telefone é o 088-9838-4341. E eu vou tentar colocar um vídeo para vocês se conscientizarem mais ainda do que a doença periodontal, tá? Por favor, assistam o vídeo até o final. Bom dia, Deus abençoe bastante. Uma boca saudável tem gengivas de cor rosa, sem sinais de inflamação e que cobrem a raiz dos dentes por completo. A doença periodontal é uma infecção bacteriana crônica e de fatores predisponentes variados, como o hábito de fumar, a diabetes, a disposição genética, hormonal ou o uso de certos medicamentos. Ataca as gengivas, que se separam do osso de suporte do dente, formando bolsas ou espaços que se infectam. A causa é muitas vezes uma higiene oral inadequada, que não é possível realizar com normalidade quando a doença se encontra em estágio avançado. À medida que a doença avança, as bolsas ficam profundas e uma maior quantidade de tecido e osso se destroem. A periodontite crônica pode conduzir à perda dos tecidos e ossos que suportam os dentes e podem se agravar com o tempo. Eventualmente, os dentes podem cair ou seria necessária sua remoção.